Então, estamos dando início à nossa reflexão. A nossa casa de Guia Celeste tem essa tradição de sempre trazer uma reflexão nesse momento, né, dos festejos carnavalescos, que hoje nós temos aqui como nosso convidado, nosso grande amigo, um amigo muito querido, que vai nos trazer essa reflexão sobre o carnaval, enfocando o trabalho do mundo material versus o mundo espiritual. Quero desejar a todos que sejam bem-vindos, que possam participar conosco. E para darmos início ao nosso encontro, vamos pedir à nossa irmã Rosane que faça a leitura da página de preparo. Pode ser, Rosane? Pode, já estou aqui a postos. Vamos lá, então. Carnaval. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigam-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivências de animalidades que só longos aprendizados fazem desaparecer. Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifique o ouvido ou esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificarmos para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Isso é uma psicografia pelo Francisco Cândido Manuel, né, de Emmanuel, em julho de 1939, a Revista Internacional do Espiritismo, de janeiro de 2001. Agradecemos a nossa irmã Rosane
Só corrigindo, é Franciscano Xavier, tá? Falou Manuel, é por Emmanuel. Então, Eu falei errado? falou Manuel. Emmanuel, perdão, Tá, gente. tá. Mas agora nós vamos convidar a todos os irmãos que estão conosco para a nossa prece. Eu gostaria que fechassem seus microfones para que, nesse instante, nós pudéssemos realmente fazer uma vibração positiva em prol desse momento do carnaval, dos festejos carnavalescos, mas também em prol de nossos irmãos de Petrópolis, de nossos irmãos da Ucrânia e da Rússia. Vamos fazer vibrar os nossos corações com desejo de doação, de energias consoladoras, energias de paz, de fraternidade, de entendimento de a necessidade de colaborarmos para que haja harmonia, que haja paz, que ela comece em nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, trazendo para a nossa mente a figura do Mestre Jesus. E é a Ele que vamos dirigir, para que Ele possa levar ao Pai as nossas rogativas. E vamos falar assim: Jesus, grande amigo, nesse instante, a família da Casa de Guia Celeste se reúne aqui, nesta manhã, com o objetivo de buscar uma nova reflexão sobre os festejos carnavalescos. E queremos pedir, na nossa humildade, que possamos contribuir em vibrações, na vontade, boa vontade de auxiliar a espiritualidade, que com certeza estará trabalhando de forma laboriosa nesses dias. Mas que agora, de mãos dadas, de corações unidos, queremos também vibrar e pedir e rogar a Jesus que possa levar ao Pai nosso pedido especial para que esses irmãos nossos sofredores, em momentos difíceis de provação, nossos irmãos de Petrópolis, nossos irmãos da Ucrânia, nossos irmãos da Rússia, possam ser tocados, que essas vibrações possam recair sobre eles como gotículas de uma chuva que retira todas as energias não boas, não produtivas, e os preencha com energias de consolo, de entendimento do valor da vida, de saber, de entender, de tomar consciência de que somos irmãos e que há espaço para todos. O nosso planeta é um planeta abençoado, nós queremos entender e que todos possam entender isto. De uma imensidão e de uma beleza incalculável, que nós ainda não conhecemos. Nós entendemos isso, Jesus. Mas que o teu coração generoso possa tocar as autoridades envolvidas nesse conflito, para que elas reflitam, para que eles alcancem o seu real valor de comandante de nações, mas de vidas que precisam ser preservadas, para que não haja tanto sofrimento. Viemos de um momento muito difícil, que não acabou. Misericórdia, ó Jesus, misericórdia, misericórdia. É o que nós rogamos que seja levado ao Pai, para que essa nação, para que este planeta possa, Senhor, vir reinar em paz, crescendo cada vez mais. Pelo teu amor e pela tua misericórdia. Queremos pedir também pelo nosso irmão querido, Marcos Juve, que fará uso da palavra, que ele com a palavra mansa, clara,
possa tocar os nossos corações. E nesse instante aqui seja um momento abençoado, abençoando-nos a todos que agora aqui se encontram, abençoando também aqueles que ouvirão essa palavra depois. Por isso, pedimos a permissão que possamos iniciar o nosso estudo, a nossa palestra, a nossa reflexão nessa santa e bendita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos, antes de passar a palavra mais uma vez para o nosso irmão Marcos Júlio, nós vamos pedir que fechem as suas janelinhas para que nós não venhamos incomodar ou tirar a atenção daqueles que estarão acompanhando os slides, os ensinamentos trazidos pelo trabalho do nosso irmão Marcos Júlio. Mais uma vez, antes de começarmos nosso imenso carinho ao nosso querido amigo, e que agora é com ele a palavra. Obrigado, Gilda. Obrigado a todos dessa casa que a gente aprendeu a amar e ama. Eu só queria confirmar com vocês até o horário que eu posso ir. Você poderia me confirmar, Gilda? Até 11 e... Espera aí, 11, 10 e 42. 11 e 15? Não, 11, meio-dia e 10. Meio-dia e 10. 10h30, 11h30, 1 hora de palestra. Então, 11h30, 11h40 seria 1 hora de palestra. 11h40. 11h40? 11h42, 11h40. Tá bom. Meu relógio foi mais ou menos o que eu elaborei. O meu relógio aqui está diferente. Para poder a gente debater depois, não é isso? Depois tem um debatezinho, isso, depois nós teremos 20 minutos de colocações, debate. Conto com vocês aí para a gente bater esse bate-papo. Vai ser muita informação, viu? Eu trouxe aí, que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há muito tempo, desde que a gente, lá no Eurípides, né? Quando eu frequentava o Eurípides, já trabalhava na Mocidade Espírita, e a garotada questionava essa visão espiritual do carnaval na visão espírita. A garotada que... Sabe como é que é? Nós já fomos jovens, né? A gente já sabia tudo, né? Parece que a gente sabia tudo, comandava tudo dentro daquilo que a gente acha que é certo e errado, na nossa inexperiência de vida. E eu dizia sempre, não, quem fala isso não sou eu. Essa página que a nossa irmã acabou de ler aí é uma página de Emmanuel. E se vocês acham que Emmanuel pegou pesado, aguarde essa palestra aqui, porque eu peguei gente de todo lugar. Emmanuel repetindo algumas coisas de uma outra maneira mais enérgica, que é o estilo dele. André Luiz, o próprio Chico, falando sobre o problema do carnaval, né? Mas, gente, isso é uma realidade que a gente vai trazer aqui. Não é o Marco Júver que está falando, não é o Marco Júver que está botando medo, né? É o mundo espiritual mostrando a realidade de um lado que a gente hoje, aqui na Terra, não temos condições de observar. Então, eu sempre, desde a mocidade, a gente trabalhava esse tema, e aí aparece o ENF, né? O projeto do ENF, paralelo à Comerge, né? A garotada ia para a Comerge e o ENF é para os pais, né? A família espírita, também estudar o mesmo tema que os jovens estão estudando. E, nesse momento, nós já estamos com a Comerge online, com o ENF online, em várias casas espíritas, em vários seus, cujo tema é onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. É um tema que, nesse momento, já estão trabalhando, irradiando vibrações para todos esses irmãos que a Zélia solicitou na sua prece, principalmente para os nossos companheiros aqui do lado da gente, aqui de Teresópolis, aqui do lado de Teresópolis, lá em Petrópolis, que ainda estão passando por muitas dificuldades materiais. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, como sempre, lembrando uma canção onde o nosso querido Caetano Veloso se descuidou na letra, foi infeliz na interpretação, porque não é bem assim como diz a letra, né? Porque a visão dos orientadores espirituais sobre o carnaval é outra. E a letra do nosso querido Caetano Veloso dizia que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Olha,
atrás do trio elétrico, também quem morreu está indo. E a informação que a gente traz do mundo espiritual é que essa população é de 4 a 5 vezes maior do que os encarnados. Vejam vocês, hein? A visão espírita elucidada, uma festa que deveria ser uma festa simples, pura, como muitos de vocês, quando jovens, crianças, participaram. Eu nunca tive assim uma queda pelo carnaval, mas eu ia com meus pais até lá a Praça Seca, naquela época de quase 50 anos atrás. Era uma maravilha ver ali o pessoal brincando. Hoje isso não é mais possível. A violência se instalou até no carnaval, aqueles grupos de fantasias, né, do bate-bola, né? Bate-bola, pessoal. Hoje é sinônimo de agressão, de violência, de briga, porque eles levam pauses, né, armas sobre as fantasias para se degladiarem em praça pública. Não é mais isso, não é como a gente vivenciou, numa alegria imensa, né, numa pureza, né, porque quando criança você não pensa em nada desagradável, mas infelizmente não está mais assim. Portanto, o grande perigo desses blocos de carnaval, que parece que não haverá em grande quantidade nesse período, devido à pandemia, mas eles eram acompanhados por espíritos desencarnados que ainda necessitam da folia para se completarem. Veja você, esse material que a gente está trazendo é baseado em 2 grandes livros, duas grandes obras do Divaldo como médium, né? Que é do espírito do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda escreveu esses 2 livros aí. O da esquerda é onde nós vamos tirar muita informação sobre o carnaval, e o da direita ele complementa esses estudos. Então, nas fronteiras da loucura, né, que já não tem mais essa capa, já mudou essa capa aí, ela falava para a gente das atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipe espiritual, sobre o comando de Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval. Esse livro é de 82, mas a gente sabe que esse projeto de Bezerra de Menezes vem antes da década de 80. Né? Sempre no centro do Rio de Janeiro, onde é o olho do furacão, né? Na Praça da República, onde eles montam verdadeiras, vamos dizer assim, tendas de amparo aos desencarnados durante o carnaval. Aquele que tiver condições de ver, o médio que consegue ver, e vários companheiros nossos que passaram ali no centro do Rio de Janeiro, em frente ao antigo Ministério do Exército, né, viram no Campo de Santana, né, mais precisamente no Campo de Santana, eu acho que eu falei antes o local errado, mas é no Campo de Santana que vocês vão ver ali já a organização comandada por Bezerra, envolvendo e trazendo para lá aqueles que desencarnam de morte violenta, principalmente morte violenta durante o carnaval, para ali serem atendidos e depois levarem para a pátria espiritual para futuro tratamento. E no segundo livro, né, Entre Dois Mundos, o Manuel Filomeno relata, né, o socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho encarnados que passavam por grandes perigos. Então, não é porque nós somos espíritas, frequentamos as casas espíritas, que nós vamos estar longe dos perigos, não só do carnaval, mas no dia a dia. Devemos estar sempre atentos. Daí também a importância das casas espíritas fazerem, principalmente nessa época que nós estamos atravessando, num momento de transição planetária, atendimentos fraternos aos trabalhadores da casa espírita. Porque, eu sou trabalhador, eu dou passe, eu não vou ter esse problema. Tem sim, e esses são os mais visados pelos irmãozinhos inferiores. Porque se eles neutralizarem
conseguirem deter o avanço do trabalho daquele irmão na casa espírita, é mais uma varetinha que ele vai quebrar. E de vareta em vareta, a casa pode até fechar, como algumas que nós já estamos vendo nesse período de pandemia. Então, olhar atento ao trabalhador cristão, do trabalhador no bem, dando a ele também o necessário atendimento fraterno ao coração desse companheiro. Bom, vamos começar do início, né? Como se deu as origens do carnaval, para a gente poder entender esse intercâmbio espiritual e material, que é o escopo do nosso estudo. Então, primeiro, vamos ao aspecto histórico, né? Carnaval não é de hoje, não é de ontem. Há 10.000 anos antes de Cristo, os homens, mulheres e crianças se reuniam no verão, já com os rostos mascarados, os corpos pintados, para espantar os demônios da má colheita. Era o final do solstício de inverno, porque na Europa o inverno estava acabando nos seus últimos momentos e chegando uma outra estação, onde as plantações iriam, né, serem trabalhadas da melhor maneira possível para dar alimentos a todos aqueles que lá viviam naquela época. Então, era comemorado com uma festa popular. Todos os povos antigos, todos os povos que existiam naquela época, comemoravam junto aos seus deuses, né? E até festas onde as criaturas se entregavam até a prazeres coletivos. Então, a origem do carnaval ela tem lá atrás, nas festas egípcias, né, quando os egípcios homenageavam a deusa Ísis, o touro Apis, com festas nesse sentido, né? Os gregos também faziam algo semelhante com as chamadas festas lupercais, celebrando a volta da primavera, que simbolizava o renascer da natureza, né? Os romanos, nas chamadas Saturnálias, que chegavam até a imolar seres humanos, vítimas humanas, previamente escolhidas para oferecer aos deuses, e as Bacanálias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, o deus das vinhas, ou o deus Baco, daí Bacanária, Baco em Roma, que é o deus do vinho. Então, essas expressões foram se avolumando com o tempo, tomando novas feições, mas todos concordam que as grandes festas, como o Carnaval, têm início, ou seja, estão associadas a fenômenos astronômicos, como dessa que a gente acabou de falar, né? Que são ciclos naturais que aconteciam antigamente e ainda acontece, né? Isso está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Essa é a origem. Então, a etimologia da expressão carnaval vem de um composto de sílabas, carnevale, ou seja, a carne de nada vale. Daí as orgias, as festas populares de todas as magnitudes que vocês possam imaginar, envolvendo a falta de moral, a falta de princípios morais daquela comunidade. Daí o termo carnaval. A carne de nada vale. Carnevale, do latim para o italiano, e depois chegou aqui como carnaval, mas a origem etimológica é a carne de nada vale. Então, a gente pode conceber que faixas vibratórias se formam em torno do planeta Terra, de acordo com as nossas vibrações, com o que nós pensamos, com o que nos apetece, com o que a gente deseja. Antes mesmo, um pouquinho antes de começar o nosso estudo de hoje, comentava com os companheiros do Grêmio que a maior doação que possamos oferecer
aos irmãozinhos de Petrópolis, são as nossas preces. Devido aos miasmas, às ondas mentais negativas, graças à mídia, que só trazia imagens infelizes, verdadeiras, sim, mas infelizes, e repetia a cada segundo, fazendo com que a nossa memória visual, a nossa memória estivesse voltada para a tragédia e que só falássemos de tragédia. Isso não está acontecendo agora porque aconteceu uma tragédia ainda maior na Europa. Mas as pessoas ainda estão desaparecidas, as pessoas ainda estão sem casas, sem alimentos, sem local para viver. Mas a atmosfera fluídica daquele ambiente ficou pesada. Então, os amigos espirituais diziam: olha, a melhor doação que vocês possam dar nesse momento é a prece. Imagine, então, o carnaval. 4 dias de folia. Foi necessário a equipe de Bezerra de Menezes, através do livro do Manuel Filomeno de Miranda, que a gente tivesse ideia do que acontece na atmosfera vibracional do Brasil, em especial entre a Bahia e o Rio de Janeiro, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Situações complicadas para os companheiros espirituais atuarem, de atravessarem aquela faixa vibracional extremamente pesada. É como se eles colocassem escafandros para poder atravessar aquela área do umbral, vamos dizer assim, pertencente ao umbral, que está sempre ligado à crosta terrestre, para chegar até a área de socorro para as pessoas que pediam ajuda em suas preces, em suas vibrações, no culto do lar, nas reuniões das casas espíritas, nesse período. Daí a minha preocupação sempre, eu sempre tive essa preocupação, não agora na pandemia, porque isso é impossível, quase impossível, mas que muitas casas espíritas fechavam as suas portas nos dias de carnaval para tirar um recesso. É o período em que as casas espíritas têm mais trabalho, é o período que a gente mais precisa das casas espíritas, em especial no atendimento fraterno. Muitas casas que não faziam o NF, pelo menos fazem, e a gente conhece muitos, que fazem estudos de livros, né? Do Chico, do Divaldo, as obras de Kardec, né? Mantém as casas abertas para essa finalidade. Mas fechar a casa é um descompromisso com aquelas criaturas que irão passar por sérias dificuldades, e a gente sabe que tem, e que irão bater à nossa porta. Basta ela estar aberta. Pelo menos uma equipe de plantão, estudando o Evangelho, seja na manhã ou na tarde, se possível, nos 2 horários. Mas a recomendação sobre isso também vem de Manuel Filomeno. Olha o que ele diz, é ele falando para a gente sobre essas camadas vibratórias deletérias. Ele falando para a gente. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta que, de alguma forma, sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, somos nós, os seres encarnados, que vão provocar tudo isso aí, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. Falando de pensamento, vibração, temos que falar de concentração mental. E quando essa concentração mental é destinada para uma coisa fútil, o perigo existe. Eu tinha um grande evangelizador, que já desencarnou, e alguns devem ter conhecido, um dos fundadores da casa de Eurípides Barçanufo, João Carlos Cunha, que dizia que se aquela turma que estava no Maracanã gritasse amor com muita fé, muita coisa ia mudar naquele instante. Naquela época, o Maracanã tinha 140, 130 mil, né?
torcedores, se aquela turma gritasse com fé, amor, as coisas iriam ser diferentes. Porque a grande concentração, diz aí Manuel Filomeno, a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca promovem essas irradiações que fluem dessas mentes a todo instante. Dessas pessoas que participavam ativamente dos festejos, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, e afetava para pior a imensa área de trevas ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. O pensamento vibrando e atraindo aquela multidão de espíritos desencarnados que ainda precisam do carnaval. É preciso entender, pessoal, que a morte não muda nada. Se eu gosto de beber, eu vou continuar precisando beber no mundo espiritual. Se eu gosto da cocaína, do crack, ao desencarnar, nem que seja por overdose, eu vou continuar a precisar da droga no plano espiritual. Vou procurar quem? Aquele encarnado viciado. Então, na expressão maior da palavra médium, eu vou me servir do corpo daquele irmão viciado. No entendimento maior da mediunidade. Eu vou me locupletar, eu vou utilizar daquele irmão através dos poros da pele, porque vai saindo pelos poros da pele todo aquele, vamos dizer assim, toda aquela substância, já fluidicamente falando, onde eu vou me alimentar desse prazer. Então, o obsessor, ele abraça a vítima, o drogado, ele abraça perispírito com perispírito, sugando ali as emanações alcoólicas que saem pelos poros da pele. A mesma coisa no carnaval. A pessoa precisa sair no carnaval e fazer as estrepulias que fazia quando encarnado. Não muda nada, pessoal. Não muda absolutamente nada a nossa ida para a pátria espiritual. E aí surge a expressão obsessões coletivas, porque parece que aquela turma que está naquele bloco de não sei quantas mil pessoas, parece que todos estão, vamos dizer assim, vitimados por uma... por um entorpecente que a gente não consegue explicar, coletivamente falando. Todos ali estão envolvidos. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Ah, mas eu posso ir porque eu sei até onde eu posso ficar, até o momento que eu posso ficar. Bom, a gente já ouviu isso daquele que virou alcoólatra e aquele que virou dependente químico, da droga, da cocaína e do próprio álcool. Eu sei quando parar. Não sabe, não. Porque as ondas alucinógenas que envolve oferece prazer. Eu nunca fui no ensaio de escola de samba, eu não sei como é que funciona um desfile, eu nunca fui. Nunca, desde pequeno, nunca gostei disso, sempre me afastei. 2 ou 3 vezes eu fui num clube para ver como é que era, mas não me apetece. Não tinha nada para fazer ali, eu não entendia, né? No clube, as pessoas ficando rodando, girando no salão, não sabendo para onde ir, eu não entendia aquilo, eu ia embora. Não me apetecia, não. Mas eu não sei como é que funciona, mas as pessoas que foram, eu tenho amigos espíritas que vão. E dizem assim para mim, olha,
é inebriante, é contagiante. E é mesmo. Como toda dependência química também é, e prazerosa. Porque se não fosse, não ia te contagiar, não ia te tornar dependente. Então, sim, mas não tem perigo nenhum, até a página 3, né? Até a página 3. Perguntaram para o nosso querido Gerson, né, lá da rádio, quando ele fazia o programa na rádio, ao vivo, eu lembro muito bem disso, o nosso querido Gerson, uma mãe perguntando, minha filha queria ir num baile de carnaval, o que é que o senhor acha? Ele disse claramente, não leve. Eu não levaria. Por quê? Porque a criança, quando começa a entrar em contato com essas vibrações, ela começa a recordar coisas do passado, recente ou remoto, que irão potencializar determinados vícios que hoje estão adormecidos. Então, o Gerson foi claro. Eu não esqueço mesmo do que ele falou nessa vez. Não leve, foi objetivo. Não leve. E é o que recomenda Bezerra, André Luiz, como foi lido na página inicial, e tem coisinhas da página inicial que eu vou trazer aqui para o final também. Porque o Marco Júnior está pegando pesado. Então, espere ouvir André Luiz, né? O Manuel, Filomeno, Emmanuel, espera ouvir. O que é que eles vão dizer lá no finalzinho? Vocês vão ver se eu estou pegando pesado ou não. Sobre a população invisível. Porque o pessoal que não acredita no mundo espiritual, só na faixa vibratória material, ele nem vai perceber isso. A gente está falando aqui para as pessoas que conhecem a imortalidade da alma, que têm certeza da reencarnação e sabe que a morte não existe. O que não acredita nisso, ele não vai estar nem aí. E talvez essa seja a nossa preocupação maior com essas pessoas. Então, veja, em relação à população invisível, o que o Manuel Filomeno nos traz no livro Nas Fronteiras da Loucura, logo no iniciozinho do livro. Ele diz o seguinte, a população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior do que a dos encarnados. Repito o que eu falei no início, de 4 a 5 vezes. Ele estava num bloquinho daquele de rua, lá na Zona Sul, um bloquinho famoso. Desencarnados, 4 a 5 vezes mais. O que é que esses desencarnados, essa população invisível fazia ali? Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos? Até quando os espíritos nos intuem, nos envolvem? Mais do que você possa imaginar. Eles estão conosco a todo momento. E nesse momento de vampirização, que é drenar as energias fluídicas do teu corpo, eles vão se deliciar com tudo o que está acontecendo, não só em relação às drogas, à bebida, mas ao sexo, à violência, ao dinheiro. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Claro, além da orgia, da farra, eles precisavam beber. E eles não têm mais a condição de pegar um copo. Então, eles vão se aproximar do infeliz lá e botar na cabeça dele. Beba, beba, beba. E o cara vai beber para ele. Ingeriam drogas utilizando dos comparsas no corpo físico, o mesmo processo do álcool, o mesmo processo do sexo. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis, que é a consequência disso tudo. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Mente
meia desligada, né? Desligado de tudo, mente fraca, eles iam lá. Porque quando essa turma dá o bote, eles não perdem a viagem, não. Eles não perdem a viagem, não. Ah, mas é prazeroso, nós vamos aproveitar ao máximo esses 4 dias, vamos esquecer esses 4 dias. Era assim que Roma vivia também. No seu apogeu ditatorial, com os grandes imperadores, déspotas, que se também realizavam com as festas mundanas, eles recomendavam isso. E olha que a base do Império Romano, na sua história, dizia que a base do Império era a família romana, mas chegou a um ápice em que tudo isso veio abaixo, devido aos próprios imperadores que lá reinavam. Então, a orgia se realizava dentro daqueles momentos. E até hoje a gente vem trazendo isso. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz na vida. A Roma também permitia isso, até nos escravos. Até nos escravos eles permitiam que esses 4 dias eles pudessem fazer o que eles desejassem. Continuando aqui com Manuel Filomeno. Dava o início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Quando a gente convida o obsessor a estar ao nosso lado, ele não se afasta de maneira repentina quando a gente quer também, não. Não é assim. Você convidou a entrar na tua casa, vai demorar ele sair dali. Vai demorar. Eu, às vezes, quando eu faço algumas palestras sobre esse tema da obsessão, eu não sou advogado, né? Sou professor de administração, mas, às vezes, eu tomo a causa dos irmãozinhos obsessores. Porque tudo é culpa do obsessor. O obsessor está passando lá fora, você chamou ele para a tua casa. Chamou como? Pelas palavras que você usava, palavrões, né, brigas, pela bebida que você ofertava, e eu continuo ofertando, não só no carnaval, durante os 365 dias do ano. Opa, aquela casa é nossa, vamos lá, olha o que tem lá. E o pessoal é assim e tal, vamos lá. E não sai mais. Em relação aos prazeres do carnaval, mais grave ainda, 1 minuto de prazer que você tira do carnaval pode levar séculos de obsessão. 1 minuto de prazer pode levar também a séculos de sofrimento. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, animais, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Aí a turma da Mocidade Espírita dizia: isso é para botar medo na gente, para a gente não ir no carnaval. Aí eu dizia: cada um tem seu livre-arbítrio, eu faço a minha parte, não sou eu que estou falando. Estou citando Manuel Filomeno, estou citando Chico Xavier, quando tem uma passagem sobre o carnaval também, Emmanuel, André Luiz, as obras do Divaldo. Você deduz se é verdade ou não. E muitos voltavam do carnaval dizendo: poxa, tio, o senhor tinha razão. Outros, mais envergonhados, não voltavam para a mocidade. Esse aspecto bestial e lupino é característica desses espíritos que estão lá no umbral, vinculados a essas cenas bestiais do que o carnaval oferece. Daí o fato de que alguns amigos espirituais nos alertarem que algumas fantasias, algumas máscaras, né, que eram confeccionadas, principalmente no carnaval de antigamente, eram trazidos de visões lá do umbral, desses seres verdugos
que existiu e ainda existe no umbral. Seres bestiais, como diziam alguns. Eu me lembro, meu carnaval é da década de 60, né? Vamos dizer assim, quando eu perambulava lá com meus pais na Praça Seca, quando tinha condições de fazer isso. Eu vi umas fantasias, umas máscaras que me aterrorizavam e aterrorizam até hoje, né? Fiquei até psicologicamente afetado. Era uma máscara de um morcego com uma orelha enorme, com uma língua vermelha, de quase meio metro, cara. Quando eu olhava aquilo, eu chorava, desesperado, me agarrava na minha mãe, porque, gente, eu vim no umbral, né? Estou aqui há pouco tempo, cara. Eu vi essas coisas no umbral, pô. Eu chego aqui, vejo aquele morcegão, o diabão, era o diabão, né? Era o diabão com aquela orelha enorme, não tem mais isso, não. A garotada aí nem deve saber o que a gente está falando. Mas com uma língua de meio metro, aí lá, era lá o meu obsessor no umbral aqui, ele me achou aqui na Terra. Pô, era o que o meu espírito pensava, né? Então eu chorava pra caramba. Né? Pô, aí não dá, cara. Realmente, o cara, em sonho, ele deve ir lá e vou fazer essa máscara aqui. Quem é que teve a ideia de trazer essa máscara do diabão aqui? Para o meu obsessor lá no umbral veio parar aqui na Terra. Rapaz, tem que ter cuidado, até mesmo na hora de dormir durante o carnaval, solicitando prece para que quando a gente sair do corpo não vá para lá, né? Vá para outro local, né? Por isso que a garotada, de forma inteligente, graças à nossa querida Comerge e o ENEF nem tanto, o ENEF os pais podem retornar aos lares, né? Mas a garotada, na época boa da Comerge, antes da pandemia, ficava 4 dias dentro das escolas, né, estudando doutrina espírita, falando doutrina espírita, orando, cantando músicas amorosas, amenizando o entorno daquelas escolas. Inclusive, quando eu sou da época do Instituto de Educação, né? Quando a gente saía do Instituto de Educação, a diretora dizia assim: olha, eu não sei o que vocês fizeram aqui, mas o clima aqui está leve, o ambiente da escola aqui está leve. Precisa explicar, né, pessoal? E as consequências pós-carnaval? Lembra que eu falei? 1 minuto de prazer podem levar séculos de sofrimento? Por quê? Porque moléstias graves se instalam em oportunidades como essas que nós acabamos de descrever. Comportamentos morais se alteram sobre o assodar dos apetites desmedidos. Isso é o Manuel Filomeno de novo. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões, seja um breve namoro, um breve momento sexual, ou até mesmo dentro das residências dos casais. Brigas começam a surgir. Problemas financeiros, sossobros financeiros, ficam em cobranças demoradas. Gente que se faz dívidas, porque eu acabei de dizer aqui que amigos meus frequentam o carnaval, desfilam em escola de samba, e se eu disser aqui o valor de uma fantasia, você não vai acreditar. Aquelas fantasias de luxo. E fica o ano todo, então, endividado por causa daquilo ali. Homicídios, 3 variados, suicídios, paradas cardíacas por excesso de exaustão de movimento. Tem gente que sai sexta-feira à noite, só voltava quarta à noite. Desencarnava por exaustão. Daí a preocupação de Bezerra de Menezes em colocar aquelas tendas lá no Campo de Santana, onde as vítimas diretamente ou indiretamente ligadas a esses irmãozinhos são levadas para lá, para serem cuidados. E como é que fica o espírita no carnaval? Nós sabemos, nós lemos, nós estudamos, nós temos a certeza disso, tudo que eu falei, a maioria aí já sabia. Mas alguns ainda insistem em testar a sua
vamos dizer assim, a sua capacidade, né, de sair imune a isso tudo aí. Aí, muitos, aí quem diz isso é Pedro Fagundes Azevedo. Muitos espíritas, isso é no artigo que ele escreveu, O Espírita e o Carnaval. Ele diz assim: muitos espíritas ingenuamente julgam que a participação nas festas de Momo, tão do agrado dos brasileiros, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. E, de fato, não haveria prejuízo maior se todos pensassem e brincassem num clima sadio, de legítima confraternização. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Bem diferente. E a pessoa só vai ver isso quando acordar no dia seguinte, tocando a vida, e vai ver que os miasmas ficaram ali no seu perispírito. Novas companhias infelizes ele trouxe para o seu lado, alimentando a mente com desejos que aparentemente, como eu falei antes, já estavam adormecidos, potencializando isso através do carnaval. Então, aquilo que eu falei, se vocês acham que eu estou pegando pesado, vamos ver a opinião de Emmanuel, que está dentro daquela mensagem inicial. Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Pessoal, são milhões de reais que são gastos para a produção de uma festa como essa. Bom, aí vamos ver o outro lado da moeda. Os órgãos públicos, os governantes, os nossos dirigentes, dizendo que o turismo ganha 3 vezes mais do que gasta com aquilo. Na vinda de pessoas de fora, trazendo o euro, trazendo o dólar, fazendo com que o PIB da cidade cresça, gerando uma pequena melhora de qualidade de vida, aquele bate-papo que a gente sabe, político, burocrata, de um gestor público. Ele pode até defender isso pelo cargo que ele está ocupando. Mas um dia, isso está bem claro para todos nós, né? Que já estamos adentrando a um planeta de regeneração. É claro que o carnaval não vai acabar amanhã, mas a gente já está sentindo, de um tempo para cá, que esse negócio está diminuindo de intensidade. Aquelas festas em clube já não existem mais. Agora, os desfiles de escola de samba é quase um contrato comercial. Os desfiles em rua estão diminuindo. Os blocos parece que aumentaram, né? Mas os desfiles parece que não estão mais no auge como os tinham antigamente, devido à própria violência. Os bailes populares de praças públicas dificilmente ocorrem devido à violência, que também vai ser erradicada em grande proporção, mas, num sentido ou outro, em relação ao planeta de regeneração, a tendência é acabar. Bom, para aqueles que gostam de carnaval, estou dando uma péssima notícia, mas o carnaval vai acabar. No futuro não muito breve, de médio prazo. Para longo prazo, o carnaval irá acabar de forma definitiva. Interessante que ele se instalou aonde deve ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aí eu trago de novo aquela cena dita por Bezerra, né? Sobrevoando o Brasil, entre Bahia e Rio de Janeiro, uma nuvem densa sobrevoando a área entre Bahia e o Rio de Janeiro, devido a esses momentos de folia, de carnaval. Interessante que a gente sempre fala isso perto do Natal, né? Quando vem se aproximando o Natal, que, segundo
o próprio Chico falava, o Divaldo confirma também, que é o período em que a legião de espíritos crísticos se aproximam mais de perto da crosta terrestre. Inclusive Jesus, bem pertinho de nós aqui. E toda a família de espíritos crísticos. Por isso que o ar fica mais respirável, né? A gente trata as pessoas com carinho, a gente fica mais sensibilizado na ajuda do Natal, com os mais necessitados. Mas conforme vai chegando o Ano Novo, e as festas de Ano Novo são bem parecidas com a do Carnaval, né? Parece que esses espíritos vão se afastando, dando espaço para que outros, mais pertinho do umbral, se aproximem da Terra até o Carnaval. O problema é que muitos ficam aqui, né? Depois que acaba o Carnaval, muitos ficam aqui. Então, o Emmanuel, ele pega pesado aí na grana que é consumida aqui. É falta de caridade até fazer isso com que a gente faz aqui. E André Luiz? André Luiz, ele diz assim, é no livro Conduta Espírita, né? Através da psicografia do Valdo, né? Do Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita. Ele diz assim, o espírita deve afastar-se. Ele está dizendo que a gente precisa fazer, pessoal. Quem não fizer, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Mas o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval. Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Inclusive os desfiles de escola de samba. Gente, eu sei que tem pessoas que ganham dinheiro no barracão, pessoas humildes, simples, que precisam trabalhar ali, costureiras, coreógrafos, esse pessoal todo aí, que ganha dinheiro com as fantasias belíssimas, dentro de enredos bem elaborados, etc. Só que eles exteriorizam algo que nós não queríamos mais lembrar. Não só no excesso de toda a ordem, inclusive sexual, mas a nível moral. Coisas que nós já fazíamos quando desencarnados também. Inclusive, o Carnaval, no umbral, é 1000 vezes mais indecente, se eu posso falar assim, do que vocês veem nas passarelas. Os carros alegóricos aqui eu não posso descrever para vocês. Eu ficaria envergonhado. Eu ficaria envergonhado. Então, o Carnaval também tem, do outro lado, para quem desejar. Como eu falei antes, a morte não existe. E a morte não muda nada. Você vai continuar a ser lá o que você fazia e gostava aqui. Bezerra volta de novo falando, aí no livro do Chico. O Carnaval é festa que ainda guarda vestígios de barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Como o nosso imperativo maior é a lei de evolução, desculpe o erro aqui, um dia tudo isso, todas estas manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Então está aí Bezerra confirmando o que a gente acabou de antecipar. O Carnaval vai acabar. Em médio a longo prazo, ele vai acabar. Conclusão. Conclusão para a gente fechar aqui o nosso estudo. O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos nossos atos, deixando para nós escolhermos os melhores caminhos. Era isso que eu falava para a garotada da mocidade.
Não sou eu que vou dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Aliás, espírito superior, ele vai dizer o que poderá acontecer, quais são as consequências. Mas ele não vai dizer para você fazer ou não fazer. Isso é do teu livre-arbítrio. O espírito superior nunca diz para você o que você tem que fazer. Mas se você pedir esclarecimento na prece, ele vai te dizer. Ele vai te dizer o que vai acontecer. É o que a gente acabou de estudar aqui. Sim, estou sozinho, inclusive. Acho que tem um microfone aberto aqui. Depois eu falo com você. Então, pessoal, finalizando o nosso estudo, com essa mensagem que a gente deixou aqui, eu acho que vibrem muito por aqueles que, de uma maneira ou de outra, se deixaram levar pela ilusão de um prazer momentâneo do carnaval, se perderam na folia, porque o mundo material ele tem técnicas, né, para te levar para onde você permitir. E o mundo espiritual mais ainda. Então, se o nosso tema estava ligado exatamente a essa problemática de você ver o mundo espiritual e o mundo material como coisas muito diferentes, vou ser sincero para você, não é muito, não. Não é muito, não. Por exemplo, o nosso corpo espiritual, quando a gente chegar na pátria espiritual, através do perispírito, cada célula do nosso corpo carnal, da matéria, do corpo somático, cada célula está ligada a uma célula do corpo perispiritual. E aí a gente vai ver lá, de maneira potencializada, as coisas, as respostas das coisas boas ou ruins que aqui fizemos. E ficaríamos envergonhados de chegar à pátria espiritual com o nosso perispírito, sabendo que os espíritos superiores irão olhar para o nosso perispírito e detectar tudo aquilo que fizemos, principalmente de ruim, né? Em relação ao nosso irmão, à nossa existência, nas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Então, fica aqui o meu pedido de muito cuidado e atenção nesse período, levando não através do medo, mas da racionalidade, porque a nossa doutrina é racional. A nossa doutrina é de lógica. A nossa doutrina tem, como dizia Kardec, uma razão de ser. Nós estudamos a realidade do bom senso, da lógica, da realidade do mundo espiritual. Então, a partir do momento que nós conhecemos isso tudo, a nossa responsabilidade aumenta. Daí as nossas orações, principalmente para aqueles que ainda não entenderam essas palavras, que não entenderam a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e que insistem no mundo do materialismo. Devemos orar muito por esses irmãos. Talvez seja essa a fonte da guerra agora da Europa também, o egoísmo, a vaidade, de pessoas que não acreditam na imortalidade da alma, que acham que tudo tem que se resolver pela violência, pelo poder do mais forte aqui na Terra. Como diz o Chico, certa vez, falando sobre os homens públicos, que agiam de forma incorreta em relação à moral e à ética no campo público, Chico dizia: eu não queria estar na pele desses irmãos. Se o Chico isso, imaginem a dor que esses companheiros irão passar ao regressar à pátria espiritual. Então, pessoal, agradeço aí a oportunidade aí do estudo com vocês, e segundo que fui informado, né, pela Zilda, estou aqui pronto para os debates aí, Zilda. Fique à vontade para comandar aí os nossos bate-papos, com a Cristina recebendo as perguntas. Essa foi a minha humilde contribuição aí para o estudo de hoje. Muita paz aí. Nós agradecemos ao nosso irmão, mais uma vez, essa belíssima participação, trazendo esses ensinamentos para todos nós. Passemos agora aos questionamentos ou colocações
Quem quiser pode fazer a primeira colocação ou primeira pergunta ao nosso irmão Jover, que ele estará nos auxiliando para abrir mais o leque, né? Bem que está bem claro, mas é sempre bom pensar em uma reflexão bem profunda. Zilda, acho que Nazaré quer perguntar. Nazaré, então fala. Acho que o microfone dela está mutado. Abre o microfone, Nazaré. Abre. Ok. Desculpa, Obrigado. bom dia. Eu queria que me esclarecesse, quando você falou sobre essas tendas, né, de Dr. Bezerra de Menezes, que ficavam no Campo de Santana, você me desculpa se você até comentou sobre isso e eu não compreendi. Isso não existe mais, assim, era porque você falou de uma época. Isso continua existindo, né? Continua. Assim, tendas Continua espirituais para auxiliar, né? Ah, tá bom. Porque o livro é de 82. Eu devo ter enrolado você nisso aí, porque o livro é de 82. Então, é porque você fixou muito isso. Aí eu falei assim, poxa, mas eu vou perguntar a ele. Todo mundo me conhece, eu não sou muito de fazer perguntas, mas isso ficou inquietante, né? Não, mas porque, poxa, tem que ter, né? Não, se você teve essa dúvida, eles devem ter tido também. Então, eu agradeço. O livro é de 82, antes de 80, da década de 80, já devia ter essas tendas. E hoje, mais do que nunca, também, né? Sim. É como se fosse aquelas tendas árabes, né, que a gente vê na praia. É assim que os médiuns vêm ali no Campo Santana. Eu imaginei isso. Eu fiquei visualizando. Exatamente. Obrigado, Ana. Tá bom, Poxa, querido. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada. Mais alguém? Estamos aguardando. Oi, Zilda. Fala, Lucila. Ainda é bom dia, né? Estou nem com o relógio. Ainda é. O senhor falou uma coisa interessante aí logo. Peraí, o senhor aí já matou, né? O senhor não. Começou. Vamos começar de novo, Lucila. Vamos começar de novo a pergunta. Você falou uma coisa interessante aí no início. Porque quando eu era criança, mamãe costumava ali no Grêmio, aqui toda carnaval, fazia fantasia. Eu gostava até das fantasias, que a gente ficava bonitinho, eu era criança. Então, mamãe todo ano fazia fantasia e levava a gente para pular carnaval no Grêmio. E eu me escondia no banheiro. Enquanto ela estava na mesa com meus irmãos brincando carnaval, eu me escondia no banheiro. Mas aí fui crescendo e as pessoas começavam, as minhas primas, a minha irmã, começavam a me chamar de você não é normal, não. Quando o senhor falou que o senhor não gostava, que o senhor tinha medo, eu, graças a Deus, meu Deus. Então somos dois anormais aqui, né? Somos dois anormais. Mas você tinha medo daquele diabão com aquela língua vermelha? Não, até hoje eu tenho medo. Tem mais de 60 anos, se eu vi aquilo na rua, eu saio correndo pro... Na minha época eram Clóvis, Carrasco, eu não tinha medo. Minha irmã tinha medo, passava o carnaval toda com febre, né? Com febre alta. Mas eu não tinha medo disso. Eu não gostava da aglomeração de pessoas, aquela bagunça. Aí eu me escondia o tempo inteiro no banheiro do Grêmio. E quando dava esse intervalo, eu corria, né, para a mamãe achar que eu estava brincando com minhas coleguinhas, e, na verdade, eu estava escondida no banheiro. E minhas primas notaram isso com o tempo. Você não é normal, não. Eu nunca vi ninguém gostar de carnaval. Eu agora estou me sentindo normal. Mas é isso mesmo. Era o que a gente sentia, e talvez mais pessoas aqui deviam sentir isso, né? O clube que eu ia na época, que eu acabei não dizendo, eu posso falar aqui, né? Eu morava na Praça Seca, era o Jacarepaguá Tênis Clube, que era um clube social assim, da elite ali daquela área de Jacarepaguá, né? E os bares eram concorridos, tanto bares infantis como os bares noturnos, né? Aí minha mãe me levava lá, me fantasiava, né? A minha irmã também ia fantasiada. Aí eu ficava parado vendo aquele pessoal rodando no meio do salão, sem saber de onde saiu, para onde vai. Falei, vou voltar para casa. Não tem nada a ver comigo isso aqui, não. E eu ficava assim. Eu já tinha muito medo de mamãe, que mamãe sempre foi brava. Eu me escondia e na hora do intervalo eu corria para perto dela, suada. Ela pensava que eu estava brincando. Mentira, não estava brincando nada. Estava escondida no aposto que tem mais gente aí que também é anormal aí. Pode ter certeza que vai aparecer aí. Então, tá, querido. Obrigada, tá?
Obrigado. Perdão. Marcos, é que eu estava procurando um livro aqui de Luiz Sérgio. Alguns anos atrás, eu tentei localizar aqui o nome na internet, não achei. Mas eu li um livro de Luiz Sérgio falando sobre essa influência, né, dos espíritos, em especial nos jovens, adolescentes. E, na época, a maneira como ele escreveu, né, ele mandou lá as mensagens, assim, me impressionou muito a sutileza da influência, principalmente nessa faixa etária, né, dessa influência que você falou. E aí eu comecei a repensar, porque eu vou ser sincera, eu brinquei muito carnaval, não cheguei a frequentar Comerge, mas eu sei que encontros marinheiros. Fui também clubes, do marinheiro, eu morava em Tijuca, o papai levava, né? Mas, assim, na minha fase, mais de inocência, né? Então, eu não fiz assim, eu brincava, porque eu sempre gostei de dançar, de cantar. Mas quando eu li esse livro, que eu não tinha esse conhecimento tão claro, me impressionou muito. E aí eu comecei a olhar de outra forma, né? Essas festas aí, né? Mas, enfim. E claro que a tua fala vem reforçar, mas realmente assim, as sutilezas e como esse público nessa cidade acaba sendo mesmo obsediado, muito influenciado, e como você falou, acaba levando por vários séculos de vidas. Eu só não me lembro o livro, mas era um livro muito bom, de uma leitura agradável, fácil, muito didático, e que eu gostei, mas tentei localizar aqui, não encontrei. Eu também não estou recordando o nome do livro, mas eu já li algo, sim, dele falando sobre isso, porque ele fala para os jovens, né? Ele é um espírito amigo dos jovens, então ele coloca isso de coração, né? Eu também, olha, é tanto livro dele, né, que a gente eu não lembro mais qual é, mas eu agradeço aí a lembrança do Luiz Sérgio aí, que ele também fala sobre o tema assim. Me parece que a Nazaré está com a mão levantada também já há um tempinho ali, pois não, Nazaré? Não? Não, é que a mãozinha dela ficou ali. Mais ficou, alguém? Mais alguém, gente? Não, é só para eu completar. Eu acho sim, até que é um livro que merecia estudo numa mocidade espírita, porque ele é muito esclarecedor, muito bom, porque às vezes o jovem não frequenta, né, esses meios carnavalescos. No entanto, às vezes numa roda de amigos ele não consegue argumentar, talvez, né? E eu acho que é um livro que daria base, subsídios para ele até tentar, né, dialogar com outros e não, como você falou, não decidir, né, mas exercer alguma influência positiva, mas eu não sei qual livro é, infelizmente. Obrigada, tá? Elias, pode falar. Chamando? Elias. Sou eu. Aqui, opa! Para jogar uma cangalha de culpa nas nossas costas, nós que já temos um conhecimento da doutrina, né? já temos uma visão, como você veria os pais, né, que já têm esse conhecimento espírita, que incentivam às vezes o filho, o neto, ou qualquer pessoa que seja, ao carnaval? Aquele que já tem um conhecimento, como seria assim? Mas o pai é espírita, então. O pai é espírita. E a gente que tem a responsabilidade de pais perante esses espíritos, eu estou falando tudo na questão espiritual. Então, como você veria assim, esse pai, ou mãe, ou avô, lá o que seja, que já tem esse conhecimento, que incentiva esse acontecimento, né, carnavalesco, para esses espíritos que vêm com esse projeto de renovação, né, espiritual? Olha, nós já tivemos esse tipo de discussão na nossa casa espírita. Na de Eurípides, né, que durante a pandemia eu me transferi para o CEAS, né, Aristide Silva, aqui em Teresópolis, mas nos 42 anos que eu fiquei no Eurípides, a gente teve bastante tempo de discutir esse problema, não só com o carnaval, né, porque a responsabilidade do pai aqui na Terra é muito grande na educação do seu filho. É claro que ele não é o dono
do filho, da filha. A gente costuma dizer o meu filho, a minha filha. Não, ele está emprestado aqui, né? Nós somos, entre aspas, pais adotivos, né? Porque Deus, nosso Pai, que é o Criador. Então, quando a gente orienta essa turma aqui na Terra, e sendo espíritas, nós temos que colocar, até inclusive no nosso culto do lar, a verdade. Agora, se ele omite essas informações para os filhos, porque ele gosta de carnaval, ele vai ser, né, quando desencarnar, ele vai ter que enfrentar a verdade no julgamento dos desígnios divinos, porque ele omitiu uma verdade para com os filhos. Mas se ele coloca a verdade e deixa ao livre-arbítrio dos filhos ir ou não, o problema é dele. Mas, em geral, não foi isso que você perguntou, né? Ele deve estar omitindo essa informação, levando também os filhos. Olha, eu gosto de carnaval, eu quero que você vá comigo. Isso pode ser com qualquer outra coisa, né, no campo ético e moral, né, que não seja agradável para a evolução do espírito, somente aquele que foi colocado no nosso lar como filho. Mas a responsabilidade do pai é grande. Ele tem que orientar, tem que dizer, olha, poderá acontecer. Ah, mas ela é criança, não tem como ver. Bom, então, proteger o filho no momento que ele está lá naquele local, naquele salão, né? Mas, conforme a criança for crescendo, ele vai ter que abrir o jogo e falar a verdade. Porque a grande preocupação dos amigos espirituais, eu coloquei isso no início, você deve estar lembrando, é quando perguntaram para o Gerson, aqui na rádio, dizendo, eu posso levar... Não levar aquela criança... Aí entra o Marco Júlia falando, né? Mesmo de pequenininha, porque é de pequenininho que você vai começando, é de leve que você vai começando a gostar das coisas, boas ou ruins. Então, aquele espírito vai começar a recordar na sua memória espiritual aquilo que ele fazia no passado em relação ao carnaval. E boa coisa não poderá acontecer. Então, eu não levaria, mas se o pai espírita está levando, somente ele, vai ter que assumir as responsabilidades perante a justiça divina. Ele tem o conhecimento, e quanto mais a gente sabe, mais nos será cobrado, né? Mas cada caso é um caso, né? E a gente tem que analisar com uma lupa, né, cada situação. Mas, em geral, não é legal o pai espírita encaminhar o filho para um baile de carnaval. Ele encaminharia para a Comerge, com certeza. Tá bom, obrigado. Eu não sei se te respondi, rapaz. Ah, respondeu. É que a pergunta e a resposta abre um leque muito grande de discussão. Exatamente. E cada caso é um caso. Né? Cada caso é um cada caso. caso. Muito bom. Mais alguém? Eu, Zildinha. Eu sabia que você estava com a mão levantada. Eu sabia que ela estava com a mão levantada, né, lá. Não, e deixa assim, você colocou todos esses pontos, né? Você colocou todos esses pontos, né? Do carnaval, de quando você começa a ir, né? Sim, do que pode acontecer. E na escola, seria mais ou menos por esse lado? Porque hoje em dia a gente vê muitas escolas, já criança né, pequenininha, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles fazem aquele bailinho de carnaval. Às vezes tem escola que é aquele bailinho de carnaval, crianças fantasiadas, confete, serpentina e músicas de carnaval. Outras escolas trabalham na criança o lado folclórico e não entra essa música de carnaval, mas eles fazem como, né, dizem que é um bailinho de carnaval. Como é que fica isso? A maioria tem esses bailezinhos de carnaval, né? Aí o pai tem que explicar, porque não tem como você proibir o teu filho, né? Aliás, a gente pode estar em qualquer local. Eu posso até estar no meio de um desfile de escola de samba, mas depende de como está a minha mente. O Chico ia em qualquer lugar, pessoal. Jesus frequentava qualquer lugar. O Chico frequentava todos os lugares que você possa imaginar, mas sempre levando o amor, o bem, o carinho, e com a mente sempre voltada para os amigos espirituais superiores. É claro que uma criancinha ela não vai ter essa capacidade de mentalização. Aí cabe aos pais dizer, olha, aquilo que você viu é o carnaval é isso e tal,
Mas eu então não vou, não, você pode ir, mas o pai explicar, elucidar tudo isso. A escola, ela vive num meio midiático. Né? Eu, como educador, como professor, já vivenciei isso nas escolas que eu trabalhei, inclusive trazendo para o Brasil uma coisa que nunca existiu aqui, que foi o Halloween. Hoje a escola comemora o Halloween. E o que é Halloween? Aí você vai ter que explicar para o filho. Halloween é o folclore americano. Mas não tem nada a ver com o Brasil, não. Aqui é Saci Pererê, Cosme Damião. Tal. Aí ninguém fala de Saci Pererê. Mas importaram para cá isso. Então, o carnaval vai também ter, né? Mas cabe aos pais elucidar e não proibir. Né? Conforme a criança vai crescendo, ela vai ver, isso aí não tem nada a ver. E tem umas criancinhas mesmo que não vão, que não gostam. Que não gostam. Essa garotada do terceiro milênio, Márcia, essa garotada do terceiro milênio é diferente. Eles não vão a McDonald's, não. Eles não gostam de Coca-Cola, eles preferem suco. Né? Ele já fala para você na cara quem você é. Já te ensina muitas coisas. Então, que veio junto aí, né? Aquela turma do Emmanuel aí, que veio para formatar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dentro de um planeta de regeneração. Então, em breve, eu tenho certeza que em breve o carnaval vai acabar, inclusive nas escolas. Falou, meu filho. Obrigado. Zilda, eu descobri o nome do livro, acho que é Consciência, não de lembro, Luiz não Sérgio. Tá? Eu acho que é ele. Vou conferir aqui. Tá? Tá bom, obrigada. Nós agradecemos a você. Agradecemos também todos que participaram. Estamos nós dentro do nosso tempo, vamos partir agora para as considerações gerais. Você quer fazer mais alguma consideração, Marcos Júlio? Senão eu vou passar para a Cristina. Eu só agradeço e aviso, né, nesse período de para aqueles que não puderam estar aqui conosco, porque não foi o que o Marcos Juver pensa do carnaval, é o que a doutrina espírita pensa do carnaval, nesse mundo material que nós estamos vivendo. Então, essa dualidade do espiritual com o material vai existir a todo instante. E cabe a nós, espíritas, estarmos atentos às armadilhas que os irmãozinhos espirituais vão nos colocar nesse caminho. Então, eu falo sempre, temos que ser mais espertos do que eles, e não nos deixarmos cair por tentações momentâneas, porque, repito, 1 minuto de prazer pode levar séculos de sofrimento. Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Cristina, você quer fazer os agradecimentos, por favor? Agradecer, né, a presença de todos aqui, do Marcos, né, muito obrigado pelas palavras, e que a gente sempre lembre, né, que tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Sim. Que a gente lembre sempre disso, né? Nós podemos estar em todos os locais, mas como ele falou, como nós estamos nesses locais? Eu acho que nós aqui espíritas, nós já temos a consciência, né, das energias e onde é que a gente vai estar e será que a gente vai estar preparado para aquelas energias do local? Porque as energias também podem nos influenciar. Uma vez mesmo, no ambiente, eu tive que sair do ambiente porque eu me sentia muito mal. Mas por quê? Porque a minha energia já não estava mais condizendo com aquele local. Não que eu seja um espírito evoluído, não é isso, eu estou longe disso. Mas à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se aprimorando, nem todos os ambientes são propícios para nós estarmos, né? Não que nós estejamos proibidos de ali frequentarmos, mas que a gente tenha consciência de que à medida que a gente vai se aprimorando, vai se elevando espiritualmente, a gente também tem que ter consciência de onde a gente vai e o que a gente vai fazer, né? Agradecer a todos e que o carnaval seja de muitas reflexões para todos nós, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações e que nós possamos vibrar paz e vibrar luz para a humanidade, porque a humanidade está precisando de muita luz e de muita paz. E que os nossos corações permitam que a gente possa ser esse instrumento de vibração de paz e de luz, tá? Gratidão a todos por estarem aqui. Zilda, devolvo a palavra a você. Então, agradecemos também a Cristina, a todos aqui que compareceram. Vamos agora passar... Márcia, está tudo bem? Dá para você fazer a prece? Tá, dá. Só o barulho de carro na rua, porque onde eu estou não tem como, né?
passa aqueles carros, né, vendendo alguma coisa, mas até que aqui fora está direitinho a internet. Gratidão. Obrigado, mestre, amigo, irmão, companheiro de todas as horas. Mãe Maria, que nos conforta, nos acalenta. A equipe da nossa casa de guias celestes. A Jorge, o mentor da nossa casa. Mas, acima de tudo, Deus de infinito amor. Agradecemos do fundo dos nossos corações por mais essa reflexão. Agradecemos pelo nosso irmão Marco Júber, mais uma vez junto de nós, que ele possa continuar sendo assistido pelos seus mentores, envolvido em luz, paz, o seu lar, a harmonia, a serenidade necessária. Que nessa reflexão possamos considerar tudo aquilo que foi nos passado hoje. Saber como poder agir, como poder ensinar, principalmente aqueles que ainda não têm esse entendimento. Obrigado, Senhor. Que possamos continuar sendo esses trabalhadores da sua seara de amor e luz. E por ser esses trabalhadores, possamos ter força, coragem, fé, determinação, perseverança, para continuarmos firmes na nossa caminhada terrena. E na nossa caminhada terrena, emitindo as vibrações mais positivas e amorosas para os nossos amigos espirituais. Pedimos pelos nossos irmãos enfermos do corpo físico, que a equipe amiga do Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e enfermeiros, possa estar dando a cada um deles o remedinho necessário. Aos nossos irmãozinhos que se encontram nas ruas, vagando sem saber para onde ir, que eles também possam ser assistidos. Misericórdia, Senhor, para esses nossos irmãos. Aos nossos irmãos que retornam a cada momento, a cada segundo à pátria espiritual. Que eles sejam recebidos com muito amor e carinho e tenham um despertar de muita luz e de muita paz. Pedimos agora por esse momento que estamos passando, vivenciando tantas coisas, Senhor, que nem imaginávamos passar. Primeiro a pandemia, com cada variante, irmãozinhos retornando à pátria espiritual, familiares com a dor da separação, entenderem seus corações. Os irmãos, que com uma chuva, Senhor, entidade, como seres humanos, ou a entidade, como seres humanos, estão muito afetados. Que essas vibrações ali saibam os seus coraçõezinhos tão doloridos e sofridos. Pedimos também nesse momento, por outro momento que não imaginávamos que acontecesse, Ucrânia, Rússia, irmãos retornando à pátria espiritual, o poder de irmão querendo ser mais do que todos à sua volta, fazendo com que isso aconteça. Que os amigos espirituais, que as nossas orações, que a Ucrânia, indo fervorosamente de outros países, Senhor, possam também estar assistindo
e tendo esse entendimento por esse momento que o planeta está passando. Agora pedimos pelo nosso país, pátria do Evangelho, que os nossos governantes também, Senhor, governantes de todas as outras nações, possam estar sendo assistidos também. Que tenham poder em suas mãos, que eles possam também fazer o melhor pelo nosso Brasil, essas orações diárias que temos que fazer, não só de manhã ao levantar, à noite quando estarmos, mas durante o dia, a todo momento. Essas vibrações amorosas sendo emitidas para todos nossos irmãozinhos. Gratidão uma vez. E que Mãe Maria nos cubra com a pontinha do seu manto sagrado. Que a sua misericórdia divina se faça presente, hoje, agora e sempre, em humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, mestre. Graças a Deus, agradecemos a nossa irmã Márcia. Gostaria de que todos abrissem sua janelinha, né? Vamos fazer o print? E também, nós hoje temos um aniversariante aqui, queremos informar na nossa telinha, né? Nossa presidente Cristina. Então, eu vou contar 1, 2, no 3, vamos todos juntos falar um parabéns para ela, porque eu acho que bater palma acho que não dá certo, né? Então, vamos no 3? Vamos lá. Conta, 1, 2, 3. Print, né? Primeiro vamos cantar o parabéns, depois faz o brinde. 1, 2, 3 e... Parabéns, Cristina! Muita felicidade. Parabéns, Cristina. Muita luz, muita paz no seu coração. Obrigada. Parabéns, Cristina. Muita paz. Obrigada a todos. Parabéns, aqui, Du. Parabéns. Para quem? Parabéns para a Cristina, do Elias. Ela não é minha, não não. tá Eu vendo sou dela. agora. Obrigada a todos. Cadê o dedinho? Apareceu? Vai ter print, não? O print, quem vai fazer o print para gente? Diana? Diana? Silda, vai ficar gravado, porque eu cheguei atrasada. Oi? Tá gravado. Vai ficar gravado em algum lugar, que eu cheguei atrasada. Vai sim. Você está perguntando se está... Vai gravar, vai estar gravado sim. Rosane, você consegue que no meu celular não consegui pegar todos? Eu vou interromper aqui a gravação, tá?